Que livro aí? Uns 5 livros que você recomende para quem tá começando no espiritismo ou... Olha, aí é uma questão de gosto. O meu gosto não é muito comum das pessoas. Eu gosto dos clássicos, né? Eu gosto do livro não, eu falei Helen, da Medium. Um caso de desmaterialização de Alexander Aksakov, tá? No País das Sombras, que é uma médium falando das experiências dela na época Eu gosto desses clássicos, né? Que contam o William Crookes, o Conan Doyle. Pouca gente lê a história do espiritismo de Conan Doyle. Conan Doyle é um autor maravilhoso de Sherlock Holmes. Eu amo Sherlock Holmes. Tá? Eu amo House porque é o Sherlock Holmes perfeito. Então, Conan Doyle era espírita, ele escreveu um livro enorme, muitos casos interessantes, pouca gente lê. Gosto desses clássicos bastante. E os modernos, quando eu digo assim, esses Poxa, eu amo a Ivone Pereira. Os livros dela são muito bacanas. E eu gosto muito de Filomeno de Miranda. É um autor que tem a ver. Até porque as coisas que ele fala têm a ver com o que eu gosto de estudar, essas coisas assim. Mas existem livros que eu acho assim, importantes que eu releio muitas vezes. Quando chega no Natal, em dezembro, por exemplo, eu leio todos os livros relacionados a Cristo, o cristianismo. Então, há 2000 anos, então 50 anos depois, Paulo Estevão, eu leio novamente. Mas não só esses. Maria de Schollen, acho que não é espírita, mas eu acho relevante. Eu pego um monte de livros que falam sobre o cristianismo, história, etc., nesse sentido, e releio muitas vezes. São livros que eu gosto muito. Tem um livro que eu te recomendei recentemente, mas não é porque é que eu acho importante. A Esquina de Pedra, de Wallace Leal Rodrigues, é do Clarim. Ele escreve a história da última igreja cristã, antes de virar catolicismo. E é um romance maravilhoso, é um romance. Mas o que me chamou a atenção para eu ler esse livro foi a história por trás. Deve ter uma história muito interessante. É um livro que conta a história da última igreja cristã, tem um martírio e os personagens assim, mas ele pesquisou o fato e escreveu de forma romanceada aquele acontecimento, que é um acontecimento histórico, tá? Mas os detalhes que tem ali não... Aí, olha como é que começa a história. Ele era de Matão, eu não sei se ele morava na época ali, ele ia fazer uma palestra, ele era espírita, e tinha uma senhora que chegava para ele: Wallace, eu tenho o mesmo sonho recorrente, toda vida eu tenho esse mesmo sonho. Ano após ano ela lá contar o sonho para ele. Ele já fugia da mulher. E ela contava: por que eu tenho esse sonho? Há anos repete sonho. É karma. É a brincadeira dele. Aí ele viajou, foi falar em outro lugar. Aparece um homem: Wallace, eu tenho um sonho recorrente. Não, tô atrás do maluco. Que história é essa? Outra pessoa falou um sonho. Quando ele falou assim, só que o que ele descreveu era muito parecido com o que a mulher tinha descrito, mas não era a mesma. Era como se fosse dois no mesmo lugar, vendo de pontos diferentes. Aqui ficou assim. E você sonha isso há muitos anos, é o mesmo sonho. Aí ele achou outra pessoa em outro lugar. E aí ele começou a ir atrás. Levou muito tempo para ir. O que ele fez? Então ele pegou o livro. No início, parece uma coisa meio onírica, estranho, né? Ele inicia com esses sonhos. Aí você tem lá vários capítulos com pessoas que ele achou. Todos se referindo. Aí ele foi atrás. Isso aconteceu? Foi aqui esse martírio. Eram testemunhas. Aí ele foi pesquisar e escreveu o romance, Esquina de Pedra. Que legal, Muito agora, bacana, não é não? agora eu vou querer ler. Eu li muitas vezes e eu acho que é uma chamada de atenção. Que aquilo aconteceu, era a última igreja cristã, era muito parecida com o centro espírita. A maneira com que eles faziam as coisas, a simplicidade, a falta de... Sabe? E era aquela coisa toda, era a mensagem bruta. E mudou. E ali era a mudança. A institucionalização, as alterações, as pequenas mudanças. Não, Que é aquilo que a gente não é não pode, que parecido? é aquilo que a gente não pode perder hoje em dia, né? Exatamente. E é a mesma característica. Eu acho a livro profético importante. É um romance, não olha só, aquilo tem que ser. Não, é um romance. Ele escreveu um romance. Então, os dados, ele sabe que aquilo realmente aconteceu, e aí ele extrapolou e escreveu um romance. Não é mediúnico, mas vamos lá. Na minha opinião, é. Entendi. Eu nunca não falo isso, porque não é, mas é o que eu sinto. E eu Perfeito. recomendo esse livro, é um livro muito bom, bem escrito, diverte se você só quiser isso, mas também te dá uma ideia do que pode acontecer se você não tomar cuidado.
O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.